Olá, bem-vindo e bem-vinda a essa nova aula do nosso curso, onde a gente vai aprender a fazer materiais mais legais do nosso V-Ray. A gente vai criar materiais com reflexo e com transparência. Essa é uma etapa já avançada, mas ela é muito legal. Agora você vai começar a entender a parte mais legal do programa 3D Studio Max e do V-Ray, que é você começar a criar realmente as coisas como elas são. Você vai poder fazer os efeitos de acordo como eles são, o reflexo lixado, a textura, o reflexo, a transparência dos seus materiais, ou seja, o material transparente, nós chamamos de refração dentro do programa 3D Studio Max, e é isso que a gente vai aprender agora, a criar essa refração, essa transparência de materiais que são vidros lixados, que são acrílicos, que são a água, que é a água. Então são materiais que você vai utilizar muito. Reflexos como cromo, alumínio, madeiras polidas, enfim, você vai utilizar muito esses recursos que a gente vai aprender nessa aula agora, tá bom? Vem aqui para minha tela para a gente aprender junto. Então vamos aprender um pouco sobre texturas, criar reflexo, refrações. Vamos para cima, essa aula é interessante porque é a parte mais gostosa do 3D, ou seja, chega de tanta teoria, chega de aprender a mexer, girar, criar, enfim, né? A gente chegou numa fase em que a gente já pode começar a explorar um pouco mais a parte prática. Você já chegou num nível em que passou já do básico, passou do amador, né? Você já está aí, então, num nível intermediário, ou seja, já conhece as abas de renderizações, já viu um projeto sendo estruturado, já sabe como posicionar uma luz, sabe movimentar os objetos na cena, já viu um pouquinho sobre texturas, bem pouquinho, mas já viu alguma coisa. Então, já está em um momento, uma fase, já está em um momento em que você já pode aprender um pouco mais sobre texturas. E lá no final, modelagem. Já expliquei por que a gente vai deixar a modelagem para o final, em outro momento, né? Então, é o seguinte, a gente está aqui com a nossa famosa chaleira, nossa teapot, onde a gente vai... Eu estou usando uma cena aqui, eu vou mostrar para ti aqui, ó. Aqui é uma cena, deixa eu dar um radial aqui. Ó, que eu tenho isso aqui, ó. Única e exclusivamente isso aqui. Eu não tenho piso, não tenho parede, não tenho nada. Eu só tenho aqui a minha teapot, duas luzes V-Ray em cima, para iluminar de estúdio, uma luz de baixo rebatendo, né, para dar uma iluminadinha de frente, e as câmeras. Ó, como que tá minha aba de render aqui, ó? Ó, ela tá 1000 por 563, eu posso botar 800 aqui, que vai ficar 450, que é o nosso low. Aqui na aba de V-Ray eu tô com uma renderização de 10 minutos, né? Eu vou botar aqui 1 minuto. No environment, o que eu tenho aqui? Eu não tenho nenhum céu gerando GI, eu não quero que esse céu gere GI aqui, mas eu quero que essa imagem de estúdio gere reflexo, tá bom? Eu não estou gerando GI porque eu não estou com outros objetos, não estou criando uma imagem realista para entregar para algum cliente. Eu estou usando apenas o reflexo no environment de uma imagem chamada estúdio para gerar um reflexo no objeto. Ou seja, vai ter um estúdio gerando reflexo nesse objeto. Tá? Aqui no GI está habilitado como Irradiance e Light Cache. Aqui eu vou colocar 11, que é o do low, e aqui 250, que é o do low, e vou renderizar. Ó, eu tenho aqui o meu objeto renderizado perfeito, né? Olha, a iluminação tá boa, exposição tá boa, a minha câmera aqui, ó, é a câmera média, né? Então, às vezes o Shift C esconde, ó, câmera média. Eu vou vir aqui na configuração e vejo que está 1000 de ISO, 6500 de temperatura, e é isso, tá? Configurei assim essa cena, você pode criar uma cena assim se você quiser. Essas luzes aqui, elas estão
Deixa eu clicar aqui na luzinha, ó, para aparecer a luz. Ó, Shift L. Ó. Tá com 3 de intensidade. 3. Ó, essa luz aqui tá com 3 de intensidade, ela é instanciada com essa. E essa aqui de baixo tá com 3 de intensidade. Essas luzes aqui estão invisíveis e elas não afetam o reflexo, tá? Elas só afetam o objeto, ou seja, o difuso do objeto e o specular. Specular, eu vou falar para você agora o que é. Quando você olha um objeto assim, ó, você vai ver que na curva ele tem um brilho um pouco maior, ó. Esse é o specular. Então, se você pegar esse objeto aqui, ele tem um reflexo geral. Em um determinado ponto que a luz incide, ele tem um brilho mais forte. Esse é o specular. Se eu abrir aqui, ó, o meu editor de materiais, deixa eu ver se está gravando tudo direitinho. Eu abri o meu editor de materiais aqui, ó, e eu vou pegar um material standard aqui, só para você entender. Ó, quando eu aumento, ó, specular, nível de specular, olha que eu vou aumentar, o que vai acontecer? Ó, ele criou um brilho em um determinado ponto, ó, ali, ó, esse pontinho que ele criou brilho chamado specular, ó, é onde incide a luz diretamente, ali é o specular, tá? Então o specular você já sabe o que é. Então eu vou vir aqui na minha textura aqui, ó. Vou pegar uma textura comum aqui e vou... Deixa eu botar um zoom um pouco maior aqui pra gente poder ver melhor. Ó, eu vou renderizar essa imagem que já está renderizada antes. Maravilha. Eu tenho minha chaleira aqui com uma... sem textura, sem nada, né? Ela não tem nem textura. Isso aqui é... Essa imagem aqui é do próprio... Ó, vou selecionar esse verde aqui, ó, e vou aplicar nele. Ó. Agora ele tem uma textura. Amarelo tem uma textura. Tem uma textura. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou vir aqui e vou resetar esse material. Ou seja, eu limpei os slots. Estão todos limpos aqui. Aqui, ó, em ciclo, é a quantidade de objetos que aparecem, quantidade de slots que aparecem aqui. Se eu quiser diminuir essa bolinha para aparecer mais slots, eu faço isso. Ó. Eu consigo visualizar melhor os objetos da cena, mas as texturas que estão sendo usadas na cena, mas eu não consigo ver bem o reflexo aqui, não consigo ver bem o material. Tem que estar abrindo com 2 cliques assim, ó, e eu não gosto muito. Prefiro deixar maiorzinha a bolinha assim. Então eu vou colocar o nome desse material aqui, ó, de cromo, tá? E vou aplicar. Pronto, apliquei um cromo. O cromo, ele vai iniciar em uma cor bem próxima do preto, tá? Eu vou clicar nesse ícone aqui, ó, que ele é o background, ou seja, é uma imagem atrás que vai servir como reflexo environment. E se lembra que eu usei o céu como um reflexo environment? E nessa cena eu estou utilizando o Studio como reflexo. Aqui no editor de materiais ele vai usar esse quadriculado colorido como um mapa de reflexo. Para quê? Para que quando eu altere o reflexo aqui da minha textura eu consiga visualizar aqui como é que está ficando. Entendeu? Se eu desmarco essa opção, eu não vejo mais o efeito. Por quê? Porque não tem nenhuma textura sendo aplicada no reflexo. É o mesmo raciocínio que a gente viu no render. Então eu vou clicar nessa terceira bolinha aqui e vou colocar aqui, ó, um reflexo mais ou menos aqui, ó. Esse nível de preto e branco é o nível de reflexo. Quanto mais perto do branco, mais reflexo. Quanto mais perto do preto, menos reflexo. Preto puro, 0 reflexo. Branco puro, 100% de reflexo. Vou dar um OK, vou ver ali em cima que já está com um pouco de reflexo. E vou renderizar. Pronto. O que aconteceu agora aqui nessa minha chaleira aqui, ó?
Ela renderizou, né, quase preto aqui, bem perto do preto, né? É um cinza chumbo. Ele aplicou ali o meu estúdio. Olha como é que é a minha imagem de estúdio. Eu vou vir aqui na aba de render. Ó. Eu vou vir aqui em Environment e vou ver que o meu estúdio está aqui. Ó. Se eu arrastar o estúdio para cá e clicar aqui em View Image, essa aqui é a imagem do estúdio que eu estou utilizando para reflexo. É um estúdio desenhado em maquete eletrônica que aplicou aquele reflexo legal ali que ficou. Bom, então o que eu tenho aqui nessa minha textura? Ó? Cromo. Eu tenho um diffuse, ou seja, diffuse é a cor geral do objeto, tá? Difuso é o objeto, a cor geral. Eu posso trabalhar tanto no reflexo quanto na refração. O que é refração? É transparência. Se eu vir aqui na refração e também colocar uma escala de cinza, eu vou ter um objeto transparente e reflexivo ao mesmo tempo, que são as garrafas. Esses são os vidros. Olha o que aconteceu, ó. Ele ficou transparente e ele ficou com reflexo ao mesmo tempo. Então ele fez um vidro, fez um objeto de vidro, que eu vou cancelar agora aqui. Né? Então, se eu colocar 100% de refração, ou seja, 100% de transparência, ele vai estar 100% transparente, porém ele ainda tem o reflexo. Né? Então, o que eu estou vendo aqui? Transparência e reflexo. Se eu chegar aqui no reflexo e zerar ele em preto aqui no reflexo, não vai mais ter reflexo. Ó, o que está aparecendo aqui é simplesmente a refração. Ah, Rona, mas parece reflexo, mas não é reflexo. Por que não é reflexo? Porque essa refração está com o índice de refração de 1.6. O que é esse índice de refração? Quando você bota a mão embaixo da piscina, você vê que o seu braço fica torto. Né? Tu tá com o braço aqui, só que tu olhando, teu braço tá assim. Aquilo ali é a refração da água. É o índice de refração que indica a inclinação da entortada do braço. Quando você vai limpar uma piscina e coloca o aspirador, a escova, parece que entortou o cabo do aspirador. Mas o que é isso? Isso é o índice de refração. Se fosse o índice de refração, passaria reto. 1.6 ele inclina. Então, se eu colocar 1 aqui de índice de refração, a água tem índice de refração 1.3 e o vidro 1.6. Isso é o que você precisa saber. Então, se eu renderizar agora, ó, o que aconteceu com esse objeto aqui? Por que ele ficou desse jeito? Porque agora a gente tem um objeto com o índice de refração 1, ou seja, passou direto a luz por ele. Passou direto. Quer ver que se eu desmarcar esse reflexo aqui, ó. Ó, ele tá zerado. Ó, tá zerado o reflexo. Vou habilitar aqui agora. Ó. Ah, Rona, por que ainda aparece um pouco de reflexo aqui? Porque o objeto que está por trás, né? Não, esse reflexo não é no nosso objeto, ó. O reflexo está por trás. Eu vou aplicar aqui agora o índice de refração de 1.3, que é o índice de refração da água. Ó. Agora esse objeto está com o índice de refração da água. Eu vou cancelar aqui. E vou colocar aqui um reflexo. E vou renderizar. Ó, já temos um reflexo. Eu vou desmarcar agora esse Fresnel aqui para você ver, ó. Olha o que vai acontecer.
o objeto ficou com 100% de reflexo, não mostrando a transparência. Ou seja, a textura do V-Ray, o V-Ray aqui, ó, ele vai sempre ter um equilíbrio entre reflexo e refração. Como ele está 100% reflexivo, ele não mostra a refração. Ou seja, se eu estou fazendo um espelho, ou seja, eu coloquei 100% de reflexo, como que eu vou ter refração? Como que eu vou ter transparência? Impossível. Porque eu estou refletindo 100% dele. Se eu refletir 50%, eu tenho 50% de oportunidade de fazer esse objeto ser transparente. Digamos que eu bote aqui, ó, reflexo na metade e refração na metade. E vou renderizar só um pedaço dessa chaleira aqui. Agora você está observando, ó, que ele tá transparente. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar uma imagem de fundo aqui. Deixa eu apertar a tecla 8 e eu vou habilitar esse V-Ray aqui. Não, deixa eu botar uma cor aqui só e já vai funcionar. Só que tem que desmarcar ali, ó. Tem que desmarcar o Use Map. Por que não aparece o azul aqui na refração? Vamos fazer o seguinte, tá azul o fundo, né? Eu estou renderizando aqui. Percebo que esse fundo não fica, que não aparece o azul no fundo, ó, porque eu estou usando o mapa de reflexo como environment, ou seja, tudo que aparece atrás e na frente do objeto é o meu estúdio. Por isso que não aparece o azul atrás aqui, ó. O que eu preciso fazer? Eu vou vir aqui na minha aba de render, ó. Se eu desmarcar a opção reflexo ou refração, olha, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que está sendo usado um mapa, né, uma imagem no environment, tanto para o reflexo quanto para a refração. Ou seja, se for 100% de reflexo, não vai aparecer o azul aqui atrás, vai aparecer o estúdio, a imagem do estúdio. Se eu desmarquei essa opção, agora vai aparecer o fundo. Ó, por que agora ficou azul? Porque agora ele esqueceu que existe uma imagem aplicando reflexo e refração nesse objeto. Agora eu desmarquei tudo. Ele está dizendo, não, então se não tem nada, eu vou considerar que o meu fundo azul é o que vai afetar o reflexo e vai afetar a refração. Por isso que agora ficou azul. Então vamos fazer o seguinte. Vamos deixar assim para a gente poder entender melhor. Então vamos lá. Vou continuar mexendo aqui, ó. Vamos colocar esse difuso na cor que tá. O reflexo vamos deixar total. Não, um pouquinho aqui, um pouquinho cinza, mais clarinho. E vamos zerar a refração. E vamos renderizar. Ó. Não tem mais refração. Eu vou ter que usar um outro recurso aqui. Porque você tem que fazer uma coisa para ficar um pouco mais explicativo aqui. Eu vou habilitar essa opção aqui agora. Maravilha. Eu tenho um cromado agora aqui, ó. Tenho um cromado. Vamos cancelar. Tenho um cromado. Vamos tentar entender o que é esse cromado aqui, ó. Eu pedi para esse objeto que é cinza ter uma reflexão muito grande, ou seja, ele está refletindo, ele não tem nada de transparência. Se torna um cromado, tá? Qual é a diferença entre um cromado e um alumínio?
O alumínio, ele tem um reflexo mais lixado, ou seja, mais borrado. O cromo tem um reflexo mais espelhado. Quanto mais espelhado, maior a nitidez do reflexo. E quanto mais borrado, menor a nitidez do objeto. Como que a gente faz para configurar este índice de reflexo borrado ou espelhado? No glossiness, aqui ó, R glossiness, ó, glossiness, 1 é 100% espelhado, 0 é opaco, não tem brilho nenhum. Então, a gente colocar aqui ó, 0,8, ó, já vai olhar aqui em cima, ó, que o reflexo ficou borrado. Ou seja, agora não tenho mais um cromado 100% espelhado, polido. Agora eu tenho uma outra figura, ó, que eu vou renderizar agora aqui, metade, só para você entender. Ó, o que a gente percebeu agora? Ó? Que ficou um objeto mais parecido com o alumínio. Que o alumínio é um pouco mais claro, né? O alumínio não é tão escuro assim. Vou cancelar. Eu vou vir aqui no difuso, ó, e vou colocar uma cor mais perto do alumínio, que é tipo um prata, né? Ó, olha que legal. Agora ficou um alumínio perfeito. Ó, ficou perfeito essa textura. Ó. É alumínio. O que diferenciou o alumínio do cromo? O borrado do reflexo. E eu mexo isso nesse R glossiness aqui, ó. Se eu colocar esse R glossiness com 0,5, por exemplo, vai ficar um elemento extremamente lixado, ó. Vai ficar aqueles alumínios de panela antiga. Hoje é suquinho de abacaxi, ó. Parei um pouco o café. Parei um pouco hoje, né? Amanhã já começa de novo. Então olha que bacana. Tínhamos um cromado 100% espelhado e agora temos um alumínio. O que é o meio termo aqui para um cromado? 0,95. 0,95 é o meio termo. O cromado 100% espelhado, ele não existe, né? Não existe nada 100% espelhado, nem o próprio espelho é assim. O próprio espelho é 0,99. Olha ali, ó, vou dar um borradinho de leve agora nesse cromado. Olha lá, se tu olhar agora, ele não é 100% espelhado agora, ó. Tu vai ver que tem um borrãozinho aqui, ó, nesses objetos aqui, ó, nesses elementos de reflexo, que vai demorar mais o render. Quanto mais borrado, mais demora. O gargalo do Max, o 3D Studio Max, são os reflexos borrados e as refrações borradas. É isso que demora mais, mas é isso que dá o efeito legal. É isso que fica legal. Agora eu vou vir aqui, ó, tá? Vou vir aqui no Diffuse. Antes disso, eu vou mostrar para vocês essa opção aqui, ó, Fresnel Reflection. Fresnel Reflection, ele vai priorizar o reflexo onde aparece na frente do objeto e do lado ele dá uma diminuída, ele dá uma suavizada no reflexo. Ele deixa o objeto, alguns objetos mais realistas. Algumas vezes eu utilizo objetos que têm menos reflexo, objetos que têm mais reflexo não tem como tirar, tem um limite para usar esse Fresnel Reflection. Ó, se eu colocar no máximo reflexo e deixar o Fresnel Reflection ligado, ele vai chegar até um certo ponto de reflexo, esse que é o reflexo máximo, mas você vai ver que ele tem um acabamento um pouco melhor, ó, para objetos que tem pouco reflexo, né? Ó, em cima ele não tem reflexo, aqui na frente ele tem mais. Ele fica um objeto, parece que ele tem um verniz por fora. Então eu vou deixar esse Fresnel habilitado, porque eu vou criar uma madeira agora. Eu vou vir aqui no Diffuse, nesse elemento aqui, vou clicar em Bitmap, 2 cliques em Bitmap. Eu vou ir no meu C, Texturas, Madeira, e vou colocar uma textura de madeira aqui nesse objeto. Vou clicar aqui para mostrar, ó, Show Shaded, para mostrar a minha textura.
Já está mapeado, está bonitinho. Vamos dar uma olhada como que ficou. Ó, eu não tenho uma madeira tão reflexiva assim, não existe essa madeira, só se eu aplicar um verniz extremamente polido, mas não é o caso. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nesse R-Glossiness e deixar ele mais rugoso. Ó, deixamos a madeira mais rugosa agora, o reflexo mais borrado. Olha como ficou mais parecido com madeira agora. Ó, olha que interessante. Deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu tentar deixar essas luzes um pouco mais fortes. Deixa eu botar aqui para 5 a intensidade dessas luzes aqui. Só para iluminar um pouco mais. Então, ó, o que eu tenho aqui agora? Também pegar aqui a câmera média, em vez de 1000, vou botar 1300 aqui de ISO. Deixa um pouco mais claro ainda, para você ver melhor ainda como é que tá o... Ó, beleza, show. Olha ali como tá mais polido, ó, o reflexo. Deixa eu aumentar um pouco também aqui o tamanho do meu render. Em vez de 800, eu vou botar 1000 e vou renderizar tudo aqui, ó, para você ver bem como é que vai ficar. Ó, já é um efeito legal de madeira, mas eu vou deixar mais lixado ainda essa madeira. Eu quero que ela fique bem lixada, então eu vou vir aqui e botar com 0,68. Ó, agora ficou uma madeira bem lixada mesmo, ó. Ficou uma madeira com tratamento, por exemplo, sem verniz, apenas com um gimo, né? Sempre tenta trazer o elemento que você está fazendo de uma situação real. Como que seria esse objeto na realidade? Como que ele é esse reflexo? Como que é o borrado dele? Como identificar qual a melhor forma de aplicar um efeito de reflexo e refração? Olhando a realidade, olhando os objetos na rua, pegando um carregador aqui, vendo que ele tem um espéculo aqui onde pega a luz, que ele tem um certo reflexo. Você pegando os objetos e começando a olhar aqui. Esse pote, por exemplo, ó, ele é marrom, mas ele tem uma refração, ou seja, ele tem uma transparência. Mas ao mesmo tempo ele tem um reflexo. Ó, se tu olhar aqui, ele tem um pequeno reflexo, mas ele tem mais refração do que reflexo. Um plástico, você pode usar um índice de refração de 1.3. Se você olhar esse dourado aqui, ó, ele tem muito mais reflexo do que o plástico. E ele é zero refração. Ele não tem refração, ele é preto em refração. Ó, em reflexo, não liga o Fresnel aquele ali, esse Fresnel aqui, ó, isso é desligado porque precisa de muito reflexo. E ele é praticamente um 0,96, ó, ali de rugosidade. Ó, essa peça aqui, ó, ela é um plástico com quase 100% de refração, zero, deixa um cinza bem claro. E um pouquinho de reflexo já faz esse objeto. E o diffuse quase que um branco, um cinza. Porque o diffuse, ele vai, essa cor aqui, ó, diffuse, ela vai ser considerada quando a refração e o reflexo não estão em 100%, ou seja, se o reflexo é pequeno e a refração não é 100%, o que sobrar disso é a cor do próprio objeto. Quer ver? Eu vou fazer um teste aqui, ó. Eu vou aplicar essa textura verde aqui nesse objeto. Eu vou colocar o reflexo 100%, colocar um pouco de rugosidade e deixar zero de refração e vou renderizar. Ó. Deixa eu diminuir agora a intensidade da luz aqui que acabou ficando estourado tudo. A câmera média, eu vou deixar aqui o ISO com 800.
Ó, ele tem um reflexo, Fresnel tá ligado, ou seja, ele vai dar um acabamento um pouco mais plastificado, né? Mas eu vou cancelar, eu vou desligar o Fresnel e eu vou renderizar. O que vai acontecer aqui? Ó, um cromado lixado. Por isso que no verde não aparece mais. Por isso que esse verde aqui não aparece mais aqui, porque ele está 100% reflexivo. Não tem cor, ele só tem reflexo, entendeu? Ele rebate toda a cor que aparece nele. Agora eu vou colocar esse reflexo com 50% aqui, ó, na metade, e vou renderizar. Vai ficar meio esverdeado, porque agora ele não tem mais 100% de reflexo, agora ele vai mostrar também sua própria cor. Né? Não está refletindo tudo, vai se mostrar sua própria cor. Deixa eu ver como é que está aqui a gravação. Tudo certo. Então ele ficou esse verdinho. Agora eu vou botar uma refração quase que total aqui, ó. Uma refração quase que total. Ó, tem um pouco de verde ainda, mas olha só como tá a refração, tá quase que eliminando a cor. Tá mostrando todo o estúdio atrás. Se eu vir aqui no estúdio e desmarcá-lo, ó, vou vir aqui em V-Ray, vou desmarcar aqui, ó, o estúdio e vou renderizar. Vai aparecer o azul do fundo e um pouquinho de verde, ó, e o lixado do reflexo. O objeto tá quase que não, totalmente transparente, né? Só aparece porque tá aparecendo um pouco de reflexo. Agora eu vou deixar 50% de refração e 50% de reflexo. O que apareceu? O que sobrou dos 50 de reflexo e 50 de refração apareceu de verde. Porque o verde é a cor difusa, é a cor base do objeto. Se eu colocar vermelho aqui, ó, ele vai ficar 50% reflexivo, 50% refração, ou seja, transparente, e o restante vai ficar vermelho. E é assim que se constrói uma ideia de material, é com esse raciocínio. Por exemplo, assim, ó, eu vou pegar esse carregador antigo aqui de iPhone, vou colocar um branco com um pouco de reflexo. Então eu vou vir aqui e colocar um branco, zero refração, porque esse objeto aqui não tem nada de transparente, né? Então eu boto 0 de refração e eu vou colocar um reflexozinho aqui, ó, pequenininho, ó. Só eu ir olhando ali como é que tá. Ou eu posso, inclusive para plástico, ligar o Fresnel e deixar 100% de reflexo. Vamos ver se fica um plástico. O que apareceu para nós aqui, ó? Pouco reflexo, muito borrado. Não dá nem para ver o reflexo. E não é o caso do carregador. O carregador tem um reflexo bom. Vou botar 96. Não vou deixar tão branco, que o branco aqui vai estourar. Ó, diminui um pouco do branco do difuso. Coloquei 0,96 de reflexo no plástico. Eu vou vir aqui e vou ligar o reflexo do environment. Ó, parece um plástico? Não, né? Parece algo pintado de verniz. 96 é muito, eu vou colocar 0,84 para ver se parece mais um plástico. Ó, já parece mais um plástico, ó. Já parece mais um plástico. Parece que essa chaleira, ela é de plástico. Ainda parece um pouco metálica, talvez o reflexo seja um pouco grande. Vou voltar aqui meu difuso para branco total. Eu vou botar 0,87 no reflexo aqui. Ó, já apareceu melhor. Agora eu vou desmarcar esse Fresnel só para você ter uma ideia. Se eu diminuir aqui o índice de reflexo, vou cortar só pela metade aqui, ó. Você vê a diferença. Ó, é praticamente imperceptível a diferença, mas a gente vai ver que tem lugares que o reflexo comporta um pouco diferente quando o Fresnel tá ligado e quando ele não tá ligado. Tá? Mas aqui, ó, eu já tenho... Por que eu não consigo ver legal se é um plástico ou não é? Porque tem que ter um contexto, né? A cena tem que ter um contexto. Mas eu já percebo que parece sim, ó. Parece ser um plástico tipo esse aqui, ó, reflexivo.
Agora vamos criar uma outra textura aqui, ó. Tecido. Tem reflexo no tecido? Tem tecido que tem, mas a maioria não tem. Então se eu vier aqui no difuso, colocar um mapa de tecido, ó, vou voltar aqui. Tecidos. Vou colocar esse xadrezão aqui, ó. Eu vou zerar o reflexo dele e vou zerar a refração, ou seja, o objeto não tem reflexo, ele não tem nada, ó. Ficou o quê? Ficou o próprio tecido, ó. O tecido ele não tem reflexo. Ah, Ronan, mas tu falou que todo elemento tem reflexo. Um pouquinho tu pode colocar, mas então vai ficar botando um pouquinho de reflexo. Ó, vou botar um pouquinho aqui, Fresnel, né? Um pouquinho mais. Vou colocar um borradão, assim, ó, 0,6. Praticamente imperceptível, dá para ver aqui para quem conhece. Mas aí, ó, eu tenho um tecido. O tecido não tem reflexo. Agora eu vou utilizar aqui um outro mapa de textura aqui, ó. Vamos ver tá, madeira, mármore. Um mármore, por exemplo. Como que é um mármore? Ó, o mármore, ele tem, vou tirar esse Fresnel aqui, ele tem um certo reflexo. Né? E o mármore, ele é bem lixado, assim, mas eles vão botar aqui um 0,80 aqui. Vamos ver. Ó, é um mármore de banheiro, ó, que tem um certo reflexo borrado. Ó, ele tem um reflexozinho, ele não é um espelho, mas ele tem um pequeno reflexo, é um mármore. Então assim você vai tentando entender como que funcionam os elementos na natureza. Pastilhas, piso, pedras, saibro, tapete, tecidos, tijolos, ó. Ó, se eu aplicar aqui deixa eu ver aqui um tijolo, esse aqui, ó. Vou renderizar. Vou tirar essa chaleira e vou colocar uma parede. Ó, vou deletar essa chaleira e vou colocar um box. Esse box eu vou aplicar essa textura aqui e vou renderizar. O que a gente está vendo aqui? Ó? Tem um reflexo borrado nesse tijolo, que até é desnecessário. Isso é muito reflexivo. Eu vou até deixar Fresnel aqui para otimizar o reflexo, até porque tem pouco reflexo. O que eu vou fazer agora? Eu vou renderizar isso aqui. Ó. O que a gente percebe nessa textura aqui, gente? Deixa eu ver quanto tempo tem de aula. 36, tá. O que a gente percebe aqui logo de cara? Que essa textura tá muito papel. Parece que tem um papel aplicado na minha parede. Ó, que é uma textura feia, ó. Não tá bem feita essa textura. É melhor pegar uma foto de uma parede. Vamos tentar encontrar aqui, ó. O que eu tenho de opção aqui? Tal. Aqui, ó. Essa aqui. Ó, já ficou melhor. Só que a gente percebe também que não tem relevo nesse tijolo aqui. Só tem na foto. O que eu vou fazer? Olha o que eu vou fazer agora. Que eu vou voltar aqui, ó, na estrutura do meu mapa. Posso colocar o nome aqui, ó, de tijolo. Né? O que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu vou vir aqui embaixo, ó. Se for ver aqui embaixo tem uma opção chamada Maps, ó, Maps. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Bump. O que é o Bump? O Bump é o relevo. Um Bump é um relevo. Eu vou usar uma imagem para Bump, ou seja, onde está branco ele faz relevo, onde está preto ele não faz. Onde está branco ele faz relevo, onde está preto ele não faz. Então eu vou usar aqui, ó, no Bump, uma imagem de tijolo que já está aqui, ó. Que é a mesma que eu coloquei, só que preto e branco, ó. Eu coloquei essa imagem aqui como... Ó,
Esse que é o bump dela, ó, preto e branco. Se eu der 2 cliques aqui, eu vou ver ali, ó, que já tem um relevo agora, ó. O que é esse relevo? Ele tá colocando para cima com 30 unidades o que tá branco, ou seja, ó, o que apareceu em branco aqui está sendo feito um relevo e onde está preto não. É assim que se faz o tijolo. Qualquer coisa que tu colocar, qualquer imagem que tu colocares aqui no bump, ele vai fazer um relevo na parte branca e a parte preta ele não faz. Então, para tijolos, é isso que a gente usa. Ó, eu vou renderizar de novo. Você vai ver que já vai ter um relevo. Ó, talvez você não perceba muito bem. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto aqui. Mais de lado, assim, de repente vai ser mais fácil de olhar. Ó, dá pra ver que tem um papel. Tem um pequeno relevo. Como que eu faço para mostrar bem isso? Vou botar aqui, ó, 500. Ó, aparece melhor ainda. Ó, você percebe que tem uma elevação. Isso é o bump. Ó, se eu der 2 cliques aqui, ó, você percebe que tem uma elevação. Então, essas outras opções aqui, nós não vamos ver agora. Bom? Opacity, caso você queira que um elemento cause transparência nesse objeto. Ou seja, se eu coloco um xadrez em cima do meu objeto, onde tiver preto ele vai permanecer objeto, onde tiver branco esse xadrez, ele vai ficar opaco, você vai aparecer, vai ficar transparente, vai diminuir a opacidade. Opacidade 100% opaco é um objeto que é totalmente não deixa passar nada, ele não tem transparência nenhuma. Opaco é zero transparência. Então, 100% opaco que está aqui, ó, ele está 100% opaco, não tem transparência. Se eu colocar um mapa aqui, se eu colocar uma imagem aqui em escalas de preto e branco, aonde está preto ele permanece o objeto, e onde está branco ele tira da cena, entendeu? Ele não deixa, ele tira. Digamos que eu tenho um logotipo, né, que eu quero aplicar assim na minha cena. Digamos que eu tenha, o logotipo é redondo e eu tenho uma imagem quadrada. Eu aplico o logotipo na parede, vai ficar quadrado o logotipo. E eu aplico uma imagem de opacidade em cima desse objeto. Ou seja, eu digo que dentro do círculo tá branco e na volta é preto. Uma imagem com um círculo branco e na volta preto. Onde está preto, onde está invertido, o círculo preto e na volta, o círculo branco e na volta preto. Onde está preto, ele deixa passar, ele não mostra. E onde está branco, ele mostra. É isso aí. Onde está branco, ele mostra o objeto. Onde está preto, ele não mostra. Isso é muito utilizado se você quiser colocar um logotipo na tela e não quer recortar ele no Photoshop, modelar o contorno do logotipo. Você quer aplicar num box e depois a gente vai ver isso no futuro. Eu estou comentando só. Não é para usar esse recurso, só para você saber. O que mais eu uso é o Bump, o Opacity e o Diffuse. O restante é uma configuração caso você queira fazer um trabalho para uma embalagem que vai aparecer no outdoor, por exemplo, onde você queira trabalhar a texturinha, colocar um efeito um pouco mais trabalhado, colocar uma rugosidade em um determinado ponto da textura, da madeira, tu quer que esteja ali um vinco, então é um trabalho um pouco mais manual. O que eu utilizo aqui, ó? Uma imagem no Diffuse, né, que se eu desligar aqui ela some lá, ó. O Bump e o Opacity. O Opacity a gente vai conversando sobre ele ao longo das aulas. Bom, então o que eu quis mostrar para você aqui nessa aula de hoje? A criação de uma textura, de um mapa, né? Eu vou resetar aqui, ó. Resetei os meus mapas. Eu percebo que esse muro aqui tem um certo relevo que eu coloquei no Bump aqui embaixo, ó.
no bump, 500, né? Não precisa ser tanto, 200 aqui. Se eu der 2 cliques aqui, eu vou visualizar. Ó, no tijolo. Eu aprendi a fazer um cromado. O que é o cromado? Ele é um objeto com quase 100% de reflexo, com um pouquinho de reflexo borrado, que a gente vê aonde? Deixa eu abrir aqui, ó. Eu tenho o cromo já pronto, ó. Cromo pronto, 2 cliques. 0,95, Fresnel desligado, reflexo quase 100%, difuse preto, refração 0. Esse é o cromo. Eu vou abrir aqui agora o alumínio. O que ele tem aqui, ó? 0,8 de rugosidade, uma cor base cinza claro e um reflexo com 60% mais ou menos. O cimento, cromo, deck. Olha o espelho, ó. Olha o espelho. Totalmente branco no reflexo, ou seja, 100% de reflexo. E 1 de rugosidade, ou seja, 1. Ele é totalmente reflexivo. Por que está preto? Não importa a cor dele, que cor ele é aqui, ó. Se ele está 100% reflexivo, ele não importa a cor difusa, ele está refletindo todo o ambiente. E assim eu tenho vários elementos aqui, ó. Vidro verde. Ó, por que apareceu o verde aqui do vidro? Porque a refração não está 100%, ó. A refração está 80% e o reflexo ele está 10%. Então, esses outros 80% que não apareceu, ele está mostrando em verde. E é assim que funcionam os materiais. Ao longo das aulas, agora a gente vai trabalhando, trocando textura, mas agora você já tem capacidade de entender o que eu faço quando eu mexer em uma textura. Você pode trazer uma textura aqui da nossa biblioteca, você pode colocar um slot novo e aí aplicar uma textura aqui no Diffuse, ou seja, um mapa, no caso o tijolo que a gente utilizou, ele estava no Diffuse. Você pode mexer no reflexo, deixar ele mais borrado e na refração também, inclusive mexer no índice de refração. Se quiser ir brincando aí, cria uma chaleira, cria uma ceninha que nem essa aqui que eu criei, coloque uma câmera, configure ela, coloque uma luzinha simples, renderiza. As imagens de reflexo do environment estão lá no C presets. Tem o reflexo do céu, tem o reflexo do estúdio lá que você pode utilizar. Tá bom? Carregando o preset eles já vão vir. Tá? Se você vir no preset e carregá-los, preset low externas, ó. Ó, já está marcado inclusive aqui, ó. O céu e o sky, tá? O céu e o sky já estão marcados, ó. Já tem GI nessa cena aqui que eu estou utilizando. Então ele já vem com o céu. Por que não apareceu o estúdio? O estúdio no low internas. Ó. No low internas aparece o estúdio, desmarcado sempre, ó. Por que desmarcado? Porque isso aqui só vai utilizar se for uma cena interna que tenha um espaço aberto, por exemplo, uma cena interna que não tenha uma parede. Aí pode ter influência do environment. Se for uma caixa fechada, não vai precisar ter o estúdio. Isso aqui então é um reflexo mais utilizado para teste de render, né? E o GI Environment, se você tiver uma janela, né, e tiver um sol entrando, você pode ligar o GI Environment que vai ajudar a entrar uma luzinha aí do céu. Bom, essa aula vai ficando por aqui, ficou um pouquinho extensa, mas eu gostaria que você aplicasse, anotasse, fizesse também aí no seu computador, acompanhasse, criasse material, fosse lá nas nossas texturas, colocasse no Diffuse, melhorasse o reflexo, colocasse um reflexo borrado, aumenta a refração do objeto, a transparência, coloca mais objetos na cena para melhorar o reflexo, vai entendendo essa parte, traga os objetos da biblioteca pronto, coloque na cena, pegue o conta-gotas aqui, ó, esse conta-gotas aqui, ó, escolha a textura do objeto e veja como que ela foi feita. Dá uma olhada como que ela foi feita. Explore isto na textura. E daí você vai começar a analisar
como que eu criei as texturas e como que você vai também fazer para criar. Tá bom? Então é só, fica por aqui, um grande abraço, obrigado por vocês terem assistido e te espero na próxima aula. Até mais!